Olá! Bora mergulhar fundo em uma das regiões mais importantes de toda a história da humanidade. Um lugar que não só floresceu milhares de anos atrás, mas que, olha, plantou as sementinhas de como a gente vive hoje. Para começar, já vou jogar uma pergunta no ar. Pensa aí um pouquinho. Rios que trazem vida, leis que organizam a sociedade e o poder de registrar nossas ideias. O que liga tudo isso? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pois é, a resposta é um lugar. Um lugar onde todas essas ideias que revolucionaram tudo não só nasceram, como cresceram juntas pela primeira vez. E esse lugar é a Mesopotâmia. Ok, então vamos entender isso direito. Para a gente sacar o que foi a Mesopotâmia, primeiro a gente tem que olhar para a geografia do lugar, porque é ali que está o segredo de tudo. E o próprio nome já entrega o ouro, né? Vem lá do grego e é a maior dica que a gente podia ter. Meso quer dizer meio e potamos, rio. Juntando tudo, Mesopotâmia é literalmente a terra que fica entre rios. Simples assim. Tá, mas que rios eram esses? Eram os poderosos rios Tigre e Eufrates. Pensa neles como as artérias que bombeavam vida para uma região que, sem eles, seria bem seca, bem árida. E aqui tem uma conexão muito legal com os dias de hoje. A antiga Mesopotâmia ficava, em grande parte, onde hoje é o Iraque. O pulo do gato para tudo dar certo ali, para essa galera sobreviver e crescer, foi a agricultura irrigada. Eles usaram a água desses rios para transformar a terra. Mas um lugar, por mais fértil que seja, não é nada sem as pessoas, certo? Então, quem foram os pioneiros que construíram essa civilização praticamente do zero? E não foi um povo só, não. A Mesopotâmia foi o lar de vários povos incríveis, um depois do outro. A gente tem os Sumérios, os Acádios, os Amoritas, que mais para frente ficaram conhecidos como Babilônios, e os temidos Assírios. Cada um que passou por lá deixou a sua marca. E é fascinante ver como o poder foi evoluindo por lá. Os sumérios começaram criando as primeiras cidades-estado, aí vieram os acádios e pá! Juntaram tudo no primeiro império da história. Depois, os babilônios trouxeram a ordem com suas leis e os assírios dominaram com sua força militar. Uma verdadeira evolução na organização da sociedade. Agora vamos falar de uma das maiores contribuições da Mesopotâmia para a humanidade toda, algo que a gente está usando, aliás, neste exato momento. A palavra escrita. Tenta imaginar o desafio. Você precisa registrar as colheitas, os impostos, as leis, ou sei lá, contar a história de um grande rei. Só que não existe papel, não existe caneta. Como é que faz? A solução dos sumérios foi simplesmente genial. A escrita cuneiforme. O nome vem do latim cuneus, que significa cunha, por causa do formato das marquinhas que eles faziam. O processo era fantástico. Eles pegavam argila molhada, fresquinha, e com uma ferramenta pontuda, tipo uma caneta, iam fazendo essas pequenas marcas em forma de cunha. Depois, era só deixar secar no sol. O resultado era um registro que durava muito, quase uma pedra. Milhares dessas tábuas de argila sobreviveram até hoje, e são uma janela incrível para o passado. Com as cidades e os impérios crescendo cada vez mais, surgiu um novo problema. Como manter a ordem e garantir a justiça no meio de tanta gente? E isso nos leva a outra invenção fundamental da Mesopotâmia. É aí que entram em cena os Amoritas, ou Babilônios, e o seu rei mais famoso, Hammurabi. Ele percebeu que o império forte de verdade precisava de regras claras, que todo mundo pudesse entender e seguir. 282. Esse foi o número de leis que o Hammurabi mandou esculpir uma pedra enorme para todo mundo ver. E não eram só sugestões, não. Era o primeiro conjunto completo de leis escritas da história, que falava sobre tudo, desde comércio e família até crimes. E o princípio por trás de muitas dessas leis ficou mundialmente famoso. A ideia do olho por olho, dente por dente, onde a punição deveria ser equivalente ao crime cometido. Só que aí vem o ponto crucial. Apesar de revolucionário, o código não era exatamente igual para todo mundo. A justiça dependia muito da sua classe social. Um crime contra um nobre tinha uma punição bem mais pesada do que o mesmo crime contra um plebeu ou um escravo, por exemplo. Mas a história não parou com Hammurabi, claro. A região continuou sendo um centro de poder e inovação por séculos e séculos. E o legado que eles deixaram, bom, a gente sente até hoje. Anos depois, um novo Império Babilônico ressurgiu, com líderes como o famosíssimo Nabucodonosor, conhecido por ter construído os lendários jardins suspensos da Babilônia. Então, resumindo, o que a Mesopotâmia nos deu de presente? Ela nos deu o conceito de cidade, a invenção da escrita, a ideia de leis públicas e escritas e até as bases da astronomia e da matemática. É muita coisa.
E é por isso que isso tudo é tão importante. Cada uma dessas invenções foi um bloco fundamental na construção do nosso mundo de hoje. As civilizações que vieram depois, incluindo a nossa, foram erguidas sobre essas ideias. Sem a Mesopotâmia, o nosso mundo seria, com certeza, um lugar muito diferente. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Os povos da Mesopotâmia usaram argila e pedra para registrar ideias que mudaram o mundo. Hoje, a gente usa silício e códigos de computador. A pergunta que fica é: quais das nossas invenções de hoje, daqui a 4.000 anos, serão vistas como os blocos fundamentais que deram início a uma nova era?